Vamos falar agora do ORM do Django. ORM significa Object Relational Mapping. É uma técnica para você converter dados em type systems incompatíveis em uma linguagem orientada a objeto. Então veja que o ORM é um mapeamento, e todo mapeamento tem algumas arestas que precisam ser aparadas. A melhor definição de SQL que eu conheço é essa do Jacob Kaplan-Moss. SQL means Scary Quirky Language. É uma linguagem assustadora e esquisita. E isso você vê porque ela é uma linguagem declarativa. Ela declara uma estrutura de tabela, ela declara um esquema, mas ela não tem muita semântica. Então veja que name é um varchar, CPF é um varchar, e-mail é um varchar. Ou seja, está apenas preocupado com os dados, não tem mais informações em cima disso. Já quando a gente mapeia do SQL, que é essa estrutura de declaração de tabela, para uma linguagem de mais alto nível, a gente vê algo assim, onde eu tenho uma descrição do que é o meu dado, só que eu tenho informações a mais. E mais importante, eu consigo adicionar transições de estado. Então fica muito mais expressivo, fica muito mais fácil você não só descrever os dados, mas gerenciar as possíveis variações nesses dados. Então veja, por exemplo, que aqui no ORM do Django, e-mail é um email field. Um email field não trabalha só com uma string qualquer. Ele trabalha com uma string que respeita um formato específico. Então a vantagem de você trabalhar no nível do ORM é que você consegue trazer semântica para os seus dados. E aí você consegue trabalhar em muito mais alto nível. Isso para mim é uma vantagem muito grande. Elimina um monte de repetições de transformações de dados e de verificação do formato dos dados. A gente tem que olhar o ORM do Django por fora. Então eu estou aqui no meu terminal, no diretório da TTD, com o virtualenv ativo, e eu vou olhar o comando manage. Quando eu digito esse comando, aqui em cima o próprio Django já me traz alguns recursos importantes para a gente poder identificar. O primeiro deles é o dbshell. Então eu vou fazer manage dbshell. O que acontece? Observe que eu entrei no banco de dados SQLite. Aqui tem que ter muita atenção, porque o que o dbshell faz é iniciar o cliente do banco de dados, respeitando a configuração que está no seu settings do seu projeto. Então no caso, como o meu setting está com SQLite, ele está ativando o cliente do SQLite e está passando para ele exatamente o arquivo do banco de dados local do SQLite. Se fosse Postgres, ele ia usar o PSQL. Se fosse MySQL, ele ia usar outra coisa, e por aí vai. Então ele só vai funcionar se você tiver realmente o client do banco na tua máquina. E aí tem uma distinção. O client é o programa que se conecta ao banco. O server, ou o driver, é o programa que sabe interfacear com o back-end do banco de dados. Então se não funcionar o dbshell na tua máquina, é que está faltando você instalar o client do SQLite ou o client do banco que você estiver usando. O bacana do dbshell é que ele me permite investigar o banco de dados. Por exemplo, com .help, eu vejo a ajuda do meu SQLite. E eu posso ver .schema, subscriptions, subscription. E ele me dá exatamente qual é o esquema da minha tabela. Então aqui é legal porque eu posso fazer queries e por aí vai. Um outro comando importante é o manage flush. E o flush ele vai detonar tudo que tiver no seu banco de dados. No caso, é exatamente o que eu quero que ele zere o banco. Então ele vai pegar todas as tabelas, deletar tudo que tiver nas tabelas e vai me deixar o banco vazio. Então o que o flush faz é deletar o que está nas tabelas. É exatamente o que eu quero. Beleza. Outro comando importante é o manage load data. --help. Botei o help aqui para você ver o que acontece. O load data permite você carregar algum dataset para dentro do banco de dados. Esse cara é perfeito para o problema que a Morena deve ter agora, porque agora ela tem o admin do Django disponível, mas ela não tem ainda a sincronia entre a planilha dela e o que está no admin do Django. Então, em vez de a gente sair desenvolvendo formas dela importar planilhas e coisa assim, isso não faz o menor sentido. A gente pede para ela mandar a planilha para a gente, e com essa planilha a gente ajusta o conjunto de dados da planilha e a gente faz o import, porque isso é uma coisa feita uma vez só. Então o load data resolve isso. Eu não preciso ficar encebando, criando funcionalidade que vai ser usada uma vez só. Isso é rasgar dinheiro. A gente também tem o inspectdb. Então eu faço manage inspectdb. E esse cara está indo no banco inteiro e olha que legal. Ele está inspecionando as tabelas e gera para mim, na saída do terminal, umas classes Python já com todo o formatinho para poder regerar essa tabela. Ele não cria a coisa 100% como a gente faz,
mas é muito bom, é bom bastante. Então se você trabalha com banco legado, o InspectDB é capaz de te ajudar a você poder ter equivalentes, né, com umas classezinhas de modelo do Django para poder só começar a trabalhar. O Django trabalha com vários bancos de dados. Então um comando que é importante é o SQL Migrate. Faço aqui manage SQL Migrate. Vou botar aqui o nome da app, que é Subscriptions. Vou botar aqui 0001, que é a nossa migração inicial. E o que ele faz aqui é, considerando o banco que está configurado lá nos seus settings, ele vai cuspir na tela para você o SQL usado para poder executar essa migração. Isso é muito útil para você poder entender exatamente o que ele está fazendo. O comando SQL Flush, ele só exibe também para a gente qual é o SQL para fazer o flush. Então, ó, manage SQL Flush. E veja o que ele está fazendo é imprimindo os delete from, que são os comandos para zerar essas tabelas aí. Só que se você estiver usando um banco de dados mais robusto, como o Postgres, por exemplo, você não tem só tabelas, você também tem os sequences. Então eu tenho aqui também o manage SQL sequence reset. Boto aqui -- help. E o que esse comando faz é te cuspir o SQL, olha só, ele faz print the SQL statements. Ele mostra o SQL gerado necessário para o banco configurado nos seus settings para você poder zerar os sequences. Os sequences são os contadores que vão automaticamente incrementando os IDs das suas tabelas. Então agora que já deu uma passeada nesses comandos básicos de gestão do banco de dados do Manage, vamos entrar agora no Shell Plus para investigar como funciona o RM, a API do RM. Então eu faço aqui manage Shell Plus. Lembrando que esse é um comando do nosso Django Extensions que a gente já instalou. O Shell Plus já carrega para a gente todos os nossos modelos e alguns recursos importantes do Django. Então eu tenho aqui, ó, Subscription, que é exatamente o nosso modelo. E vou criar um cara, porque agora eu estou com um banco vazio e a gente fez o flush. Faço aqui então, S1 é igual a Subscription. E aqui eu vou fazer name é igual a Henrique Bastos. Vou botar CPF é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faço e-mail é igual henrique@bastos.net. E boto aqui fone é igual a 21 9961 8680. Pronto. Fecho esse cara aqui, instanciei esse cara. Nesse momento, a instância não está salva no banco, só existe em memória. E a prova que eu tenho disso é quando eu faço aqui, ó, print s1.id. ID é o atributo com o identificador único da primary key lá da tabela. E olha, está none. Agora quando eu faço s1.save, vou fazer de novo print s1.id. Tá ali, 32. Então veja que apesar do flush, o SQLite não zerou as sequências. Ele simplesmente continua a partir daí. E é o ID 32, mesmo que eu só tenha um cara na tabela. Por padrão, o Django define o atributo da primary key como ID. Mas isso não é obrigatório. Você pode ter o seu, você pode definir um atributo qualquer e indicar nele lá no seu model field que você quer que aquele cara seja a primary key. E pode trocar o nome. Por isso, o Django oferece uma propriedade chamada PK. S1.pk. O PK é obrigatoriamente a primary key. Então ele tem a inteligência de detectar qual é o atributo do seu modelo que corresponde à primary key e retorna o valor desse atributo. O PK funciona como uma camada de abstração entre quem usa o seu modelo e como é que é a representação interna dele, a estrutura interna dele e qual é o atributo primary key. Então sempre dê preferência por usar o PK. Vamos entender como é que o método save funciona. Tem aqui a minha inscrição e tem aqui o e-mail. Quero atualizar esse e-mail dizendo que s1.email é igual a henrique@gmail.com. Agora eu vou fazer s1.save. Vou fazer uma query de novo no banco. Já sei que o ID é 32. Então eu faço subscription.objects.get pk igual a 32. E aqui eu vou botar em st, de temporário. st.email. Viu só? Veio do banco atualizado. Como é que o save decide o que fazer? Muito simples. Ele verifica o ID, a primary key da instância. Então, quando eu tenho aqui s1.id, que é diferente de none, na hora que eu chamo save, ele faz um update. Agora, se eu disser que s1.id é igual a none,
e eu fizer s1.save, olha só o que aconteceu. Ele criou um novo cara. E agora se eu fizer o select, ó, subscriptions.object.all, eu tenho dois caras. Então veja que o Django, ele simplesmente te oferece um fluxo de trabalho, mas ele não fica preso, ele não fica controlando o que você vai fazer. Se você usar ele normalmente, tudo funciona legal. Agora, nada te impede de você intervir e fazer esse tipo de coisa, como por exemplo, colocar um ID igual a none e dar o save de novo para poder duplicar a informação. Então aqui eu tenho duas instâncias, S1 e ST. Vamos ver pelos IDs, S1.pk e ST.pk. Legal. Posso fazer st.delete. Pronto, apaguei o cara. Se eu fizer a nossa query lá em cima de novo, ó, só tem um. Então, quando eu estou trabalhando no universo da instância, eu tenho todo o controle daquela linha na tabela. E isso tudo está amarrado sempre pela primary key. A gente criou uma linha na tabela pelo mecanismo de instanciar e chamar o save. Mas tem outras formas de fazer isso. Eu posso, por exemplo, utilizar o método create. S2 é igual a subscription.objects.create. E aqui eu vou fazer name é igual a Alisson Vale. E vou colocar CPF é igual a 1, o e-mail a@a.com e o fone é igual a 9. Fecho aqui, dou Enter. Esse create, ele inverte. Na instância, quando eu chamo subscription pela instância, eu crio em memória e só no save eu persisto ele. O create é o invertido. Ele pega o que a gente passa para ele, vai direto no banco e retorna a instância salva no banco. Logo, se eu olhar aqui s2.pk, tá lá 34, já persistiu, não tá none. A decisão de usar uma ou outra forma vem muito em função da lógica que você está programando. Se você precisar tomar decisões para definir o estado do seu modelo, você vai querer chamar o save depois. Mas se você já tem as informações e quer salvar e trabalhar a partir daí, o create funciona muito bem. Você tem também uma forma de criar várias instâncias ao mesmo tempo. Para isso a gente usa o bulk create. Então eu faço assim, vou criar uma lista, inscrições, é uma lista aqui, e aqui eu vou ter subscription, vou botar aqui name é igual a Vinícius Teles, vou botar aqui CPF é igual a 2, e-mail é igual a v@v.com e fone é igual a 0. Boto uma vírgula aqui porque esse é o primeiro elemento da lista. O segundo aqui é subscription, boto aqui name é igual a Ale Gomes. Eu vou botar CPF igual a 3, e-mail é igual a ale@gomes.com. E o fone vai ser 0 também. E agora eu vou fechar aqui e vou fechar a minha lista. Legal, então eu tenho aqui, ó, inscrições, é uma lista com duas instâncias. E agora eu vou persistir esses dois caras de forma eficiente direto no banco, fazendo subscription.objects.bulkCreate e passo aqui inscrições. Esse cara vai direto no banco e faz um insert eficiente. É muito bom para você, por exemplo, importar um grande bloco de informações. Mas ele tem um monte de sutilezas que vale a pena você olhar com detalhe no manual do Django, porque ele não atualizou as instâncias. Ele só usa as instâncias como input para fazer uma query eficiente e botar todo mundo dentro do banco. A gente viu anteriormente a seleção de um objeto com get. Faz aqui, ó, S é igual a subscription.objects.get pk igual a 33. E aqui eu tenho a minha inscrição. O get é um dos poucos métodos que não retorna um query set, retorna uma instância do modelo. E eu passo para ele um field lookup. No caso eu botei pk igual a 33, mas eu poderia fazer, por exemplo, o get aqui informando name underscore underscore contains igual e boto aqui BAS. Me retornou um cara também. Eu tenho que tomar cuidado porque o get exige que retorne apenas um cara. Se eu fizer uma query que me retorna mais de um, vai dar erro, olha só. Vou pegar aqui, ó. Em vez de contains no name, vou botar email contains arroba. Olha o que acontece?
Ele bota, ó, multiple objects returned. É uma exceção, retornou 4, mas ele precisava de 1 apenas. Isso é muito importante. Por quê? Esse cara é o que vai te ajudar a evitar aquelas lógicas malucas em que você pergunta se existe alguma coisa no banco? Se existir, então você faz a query. Não, com get, ele já faz isso para você e exige que a lógica seja perfeita, que retorne apenas um cara. No RM do Django, existem 4 tipos fundamentais. O S aqui representa a minha instância do subscription. Se eu fizer type S, ele diz para mim que é uma instância de subscription da nossa app subscriptions. Se eu fizer agora type subscription, ele é uma instância de model base. Se eu fizer type subscription.objects, ele é uma instância de manager. E se eu fizer type subscription.objects.all, é uma instância de query set. Esses são os 4 grandes caras fundamentais que você tem que dominar para poder entender o RM do Django. Então, uma instância do modelo é sempre uma linha. O meu S, que referencia a inscrição Henrique Bastos, é uma linha da tabela. O modelo em si, subscription, ele reflete a tabela inteira. Ele descreve a estrutura da tabela. O subscription.objects é o manager. O manager é o cara que sabe manipular a tabela. E o query set é o motor, é o coração do RM do Django. O RM do Django é muito genérico, funciona com qualquer modelo. O query set é a API do RM do Django. É a interface com a qual a gente sempre trabalha para poder acionar o RM do Django para qualquer banco que o Django suporta. O nosso modelo, por sua vez, é muito específico. Ele se refere exclusivamente a uma tabela específica. Toda vez que eu tenho uma coisa muito específica conversando com uma coisa muito genérica, eu vou ter um cara no meio do campo, um mediador. O manager é esse mediador, que é o cara que consegue criar query sets para aquele modelo específico. Então o manager ele funciona como uma cola entre o seu modelo e o RM do Django. Por isso que tudo é sempre objects. Alguma coisa, para eu poder fazer uma query, para eu poder fazer alguma manipulação na tabela dos subscriptions. Com essa visão, a gente consegue separar responsabilidades. Se você está manipulando uma linha, você está mexendo com uma instância do modelo. Se você está descrevendo a tabela, você está mexendo com o modelo em si. Se você está manipulando o conteúdo da tabela, você está mexendo no universo do manager. E se você está construindo queries, interfaceando com a RM do Django, você está no universo do query set. É muito importante entender isso para você não acabar achando que tudo é modelo e o modelo é o mais importante. Não, cada parte dessa é fundamental e a gente vai explorar cada uma delas. A forma mais simples de fazer uma query é utilizando o método all. Então posso fazer QS é igual a subscription.objects.all. Esse cara me retorna uma instância do query set. Query sets são sempre preguiçosos. Eles só vão no banco quando você tenta acessar o conteúdo deles. Então até aqui eu estou só referenciando o objeto query set, que equivale a um select asterisco from subscription, e estou guardando esse objeto na variável QS. Ou seja, a gente ainda não foi no banco. Agora, quando eu faço um print QS, eu quero imprimir o conteúdo dele. E a representação do QS vai forçar a avaliação do query set, que vai fazer com que a query seja feita no banco. E aí ele consegue mostrar esse conteúdo. Na maioria dos casos, o query set faz cache dos dados. Então aqui, nesse objeto QS, ele já foi no banco e retornou esses caras. Quando eu executar len QS, ele não vai ao banco de novo, porque ele já fez o fetch do banco. Então ele cacheou esses resultados dentro do query set. Então quando eu faço aqui um for s em QS e faço aqui um print s.email, ele não vai no banco de novo. Ele simplesmente pega o que já foi cacheado e itera para mim. Existem casos especiais onde o Django não faz o cache e ele acaba refazendo a query. Quando eu faço, por exemplo, o acesso pelo índice, fazendo QS0, ele vai fazer a query de novo. Porque no final das contas, o que ele está fazendo é QS.getItem 0. E esse cara, ele executa a query novamente. O bacana do query set não ir direto no banco é que ele me permite esculpir o estado do query set antes de gerar uma query. Então, query set é uma coisa, query é outra.
o query set é o insumo que vai gerar uma query no RM do Django. Então eu posso acumular estados nele, fazendo assim, QS é igual a subscription.objects.all. Então até aqui o query set não foi no banco. E aí eu posso acumular o estado, porque o all me retorna um query set que equivale a uma coisa do tipo select asterisco from, sem nenhuma cláusula where. Mas eu posso acumular cláusulas where. Por exemplo, QS é igual a QS.filter e posso colocar aqui name dunder contains igual a. E aí ele vai filtrar o where name tem a letra A. E ainda não foi no banco, eu posso complicar um pouco mais, fazer QS é igual a QS.filter, onde o e-mail dunder contains arroba. Ele vai botar uma cláusula where para que tenha arroba no e-mail. E eu posso fazer também QS é igual a QS.orderby e dizer aqui que eu quero ordenar pelo nome. Tudo isso ele vai acumulando, gerando novos query sets que acumulam os estados dos anteriores. Dessa maneira, quando eu rodar a query, eu vou rodar uma vez só uma query completa que expressa todas as condições que eu fui acumulando na lógica do meu processo. E aí eu posso fazer aqui QS e ele vai de fato rodar a query. O bacana é que esse esquema de acumulação me permite fazer um encadeamento. Então tudo isso que a gente fez seria equivalente a fazer subscription.objects.all.filter name dunder contains igual a .filter e-mail dunder contains arroba .orderby name. É exatamente a mesma coisa. Só que aqui ele gera cada um desses query sets, porque o Python vai executar um de cada vez. Ele vem primeiro, resolve quem é esse cara, aí depois ele tenta chamar o método filter do resultado daquela chamada, aí vai retornar um novo query set, que vai pegar e chamar o método filter desse novo query set acumulando estado, que vai gerar um novo query set, e vai pegar e vai executar o order by, que vai gerar um novo query set, e no final ele vai avaliar esse query set para dar o print aqui no nosso IPython, e ele vai de fato fazer a query acumulada e dar o resultado que a gente quer. Então veja que tem bastante sofisticação nesse processo do query set do Django. E isso é chave e elimina completamente qualquer manipulação de string maldita para fazer query que vai gerar SQL injection e vai tornar sua vida um inferno. O Django cuida de você. O query set suporta slicing. Então eu posso fazer aqui QS é igual a subscription.objects.all. E agora eu posso fazer QS 0. Posso fazer também QS de 0 até 2. Mas eu não posso fazer QS menos 1. Veja que, na verdade, o que o Django está fazendo para a gente é utilizando o slicing, a API de slicing do Python, para mapear para funcionalidades específicas do SQL. No caso, o limit e o offset. Então, quando eu determino o slicing de um query set, isso de fato vai gerar uma query aplicando limit e offset, para você poder facilmente navegar em paginação de dados do SQL. Às vezes eu preciso fazer update e delete múltiplos no banco. Então eu posso usar o query set para isso. De novo, QS é igual nosso subscription objects all. E agora eu vou dizer que eu quero qs.update. Eu vou colocar CPF igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. No caso, ele vai aplicar esse update para todas as linhas que esse query set retornar. Como eu estou criando o query set a partir do objects.all, ele vai atualizar todo mundo, porque ele vai fazer um update sem nenhum filtro, sem nenhuma cláusula where. E ele me retorna exatamente a quantidade de elementos atualizados. 4, que eram todos. Além do update, eu tenho o método delete. Então eu posso fazer subscription.objects.filter name contains v, e o query set que vai me retornar, eu chamo o delete. 2 caras foram deletados. Se eu fizer agora subscription.objects.all, eu tenho só o Ale Gomes e Henrique Bastos. O Alisson não está porque Alisson vale V foi deletado. Esse esquema de modelo, manager e query set dá muito pano para manga e é muito bom, resolve muita coisa. Mas às vezes você precisa de uma query na mão, de alguma coisa específica. E você pode fazer isso de duas formas. A primeira forma, a mais simples, é usando o raw query set. Então eu posso fazer QS é igual a subscription.objects.raw. E aqui eu vou criar a query
que é uma string normal. Select ID name from subscription, no plural, né? Subscriptions underscore subscription. Fecha esse cara, beleza. Olha só que agora, o meu QS não é um query set normal, ele é um raw query set. E aí eu posso pegar esse cara, ó, QS 0. Veja que ele me retorna um cara esquisito, um cara diferente. Ele me dá um subscription com deferred CPF, created at, e-mail e phone. Isso porque, como eu fiz um select trazendo apenas o ID e o name, todos os outros atributos não estão disponíveis. Então se eu fizer QS0.email, ele teve que gerar uma nova query para poder pegar o e-mail no banco. Então veja, você tem que tomar cuidado com como você usa a REM do Django, porque você tem que entender o que ele vai fazer por debaixo dos panos. Caso contrário, às vezes uma lógica simples se torna extremamente ineficiente, porque você gerou 50 milhões de queries no banco, desnecessariamente. Para ficar mais claro, eu vou dizer que S é igual a QS0. E aqui eu tenho S.name, que ele me retorna exatamente o que eu trouxe do raw query set. S.phone, ele não tem, é um deferred attribute, então ele vai no banco, faz a query só desse cara e retorna para mim. O maneiro é que é uma forma de você usar lazy evaluation nos atributos e não trazer todo mundo. Mas você tem que saber como é que você vai usar esses caras. Outra forma de fazer query na mão é usando o cursor diretamente. Então eu posso fazer from django.db import connection, e aqui eu faço cursor é igual a connection.cursor. E agora eu vou executar cursor.execute e vou botar a query aqui, select name from subscriptions underscore subscription where email, e eu boto aqui igual %s. Fecho aqui a minha string. E aqui eu vou passar o parâmetro que vai ser interpolado com esse %s. É uma lista aqui em que eu vou botar henrique@gmail.com. E fecho aqui o execute. O execute, ele altera o estado do cursor. Então agora eu posso fazer um fetch. Então eu vou fazer cursor.fetch1. E ele me retornou exatamente o name que eu queria. Uma tupla com apenas o cara que eu queria. Veja que o legal é que esse cara aqui, esse %s, ele é muito importante, porque o mecanismo interno do ORM vai fazer o escaping desse cara, desse parâmetro, com esse valor que eu estou passando, e vai me proteger contra a SQL injection. Isso é completamente diferente e muito mais eficiente do que eu fazer concatenação de string para executar query. Não faça concatenação de string para executar query, pelo amor de Deus. Isso não é seguro, é um tiro no pé e vai estourar na cara eventualmente. Use a infraestrutura do ORM do Django, que faz interpolação de valores para você de forma segura, te protegendo contra a SQL injection. Até aqui, a gente viu bastante coisa do ORM do Django, mas tem mais. Para ver mais detalhes sobre o ORM do Django, não deixa de devorar essa documentação. Aí você vai ter um monte de informação detalhada sobre como funciona o ORM do Django e quais são os recursos disponíveis. Então agora você já sabe que não adianta encarar o ORM do Django como se fosse uma abstração que te libera de saber SQL. Negativo, o ORM do Django é uma camada acima para te dar mais poder de expressão, mas com grandes poderes você tem que ter grandes responsabilidades.